Bom, então a nossa conversa hoje é sobre leitura, sobre a importância da leitura, como a leitura em voz alta dentro do contexto familiar pode contribuir para o sucesso acadêmico das crianças, tá certo? E não só o sucesso acadêmico, ou seja, não só o sucesso na vida escolar, mas o sucesso, o melhor desempenho em todas as áreas da vida, tá? Porque a gente vai falar aqui sobre alguns benefícios, né, da leitura e depois a gente vai reservar um tempinho também para vocês fazerem alguns questionamentos e esperamos, né, espero que eu consiga responder, né, que não sejam perguntas muito difíceis, mas que eu consiga, né, que eu consiga responder. Bom, então acho que para quem não me conhece, né, eu sou o esposo da Isabela, né, o pai aí dessas crianças lindas que muitos de vocês já acompanham, né, aí no perfil da minha filha, no meu perfil também, tá? Eu sou graduado em pedagogia também e sou estudante de teologia e também estou fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, tá? E a área o tema de leitura é um tema que sempre me interessou, sempre me despertou assim a atenção para estudar, para pesquisar, porque é algo que eu gosto muito, tá? Desde sempre. Eu sempre gostei de ler, desde cedo eu gostei de ler. Ah, então eu já tive contato assim com vários livros, né? Até hoje eu mantenho assim uma rotina de leitura satisfatória, né? Então eu sempre leio alguns livros, né? Sempre e também estudando. Então obrigatoriamente a gente precisa, né? Estudar, tá certo? Então a gente vai falar aí sobre a leitura, como é que a leitura contribui para o desempenho das crianças, né? O sucesso acadêmico e também em outras áreas da vida, tá certo? Aí eu vou começar aqui com uma frase, que é uma frase do livro da Família Leitura, que é de uma autora que se chama Sarah Mackenzie, e ela diz o seguinte, que mais importante do que ensinar para os nossos filhos a verdadeira habilidade de leitura é cultivar um profundo amor por histórias. Então, esse é algo que a gente precisa nutrir nas crianças, né? O amor pelas histórias, né? E quem gosta de ler sabe muito bem que quando a gente se depara com uma boa história, a gente não quer mais parar de ler, né? A gente se mantém ali num ritmo de leitura, onde a gente almeja chegar logo, vamos dizer assim, ao final do livro para que a gente consiga saber o que foi que ocorreu, né? No caso aí quando a gente está lendo alguma narrativa, né? Algum romance e então a gente tem aí esse anseio, né? De chegar no final do livro para saber o que aconteceu, né? Dá vontade até de pular algumas partes, né? Às vezes, mas então é isso. O tema da live, amor, acho que você pode mudar aí, que não é isso, né? Se a minha voz tá, tá, né? Qual é a voz que tá mais alta ou tá mais baixa, é que você pode mudar aí o tema, que não é esse, né? Senão de repente quem chegar vai achar que o tema é esse. O tema da nossa live é sobre a importância da leitura, tá? Então a gente, como eu disse, comecei aqui com essa frase, onde a autora nos diz que mais importante que ensinar para os nossos filhos a verdadeira habilidade de leitura é cultivar um profundo amor por histórias. E aí, nesse livro, por exemplo, da Sarah Mackenzie, ela vai falar de alguns benefícios. Eu listei aqui 3 benefícios sobre a leitura em voz alta, tá? Esse livro ele propõe ali a leitura em voz alta realizada por pessoas da família, pelo pai, pela mãe, tá? Pode ser por uma outra pessoa também, pela avó, pelo avô, mas o principal foco é pelo pai e pela mãe, tá? Então, ali ela vai listar alguns benefícios, ela vai falar de vai trazer algumas referências de histórias, de livros que ela leu, e como que esses livros trouxeram impacto na vida dela, tá? E ao longo do livro também, é, ela vai falar dos benefícios da leitura, de forma que esses benefícios ele não é algo que é simplesmente falado pelas pessoas, não é algo que está no campo do senso comum, tá? É algo que é pesquisado, né, que é tema de pesquisa e que é comprovado por meio de pesquisa, de que realmente a leitura em voz alta traz esses benefícios para as crianças, tá certo? Tanto na fase da infância, como também ao longo de toda a sua vida, tá certo?
Então, por exemplo, o primeiro benefício que ela vai listar para a gente é o aumento do vocabulário e o desenvolvimento de padrões linguísticos sofisticados. Né? E por que isso? Por que, que o livro ele traz esse aumento no repertório, ele melhora o nosso vocabulário? Porque o livro ele está estruturado, né, a forma que o livro está organizado é totalmente diferente da forma como nós costumamos conversar com as pessoas no nosso dia a dia. É diferente da forma como a gente conversa com a nossa família, com nossos irmãos, é diferente da maneira como a gente conversa com os nossos amigos, né? É diferente da maneira com que a gente fala. Com os nossos vizinhos, enfim. Então, assim, é por isso que a leitura ela vai trazer esse benefício, né? Esse aumento aí do repertório, do nosso vocabulário, né? E desenvolver padrões linguísticos sofisticados. Porque a gente se depara com várias palavras que não estão no nosso dia a dia e que a gente, ao longo da leitura, vai fazer o quê? Vai buscar o significado, né? Vai trazer o significado, tá? E aí eu trago para vocês aqui um exemplo prático, que é no momento em que eu estou lendo, por exemplo, aqui com o Enzo, né? E eu explico para ele, né? Quando eu percebo que tem um termo, né? Uma palavra que não é do nosso dia a dia, que não faz parte do nosso vocabulário, eu explico para ele, olha, essa palavra significa isso aqui, tá? E aí procuro, obviamente, trazer da forma mais simplificada possível, né? Porque a gente está falando com uma criança, no meu caso aqui, a criança de 6 anos, então tem que trazer da forma mais simplificada possível para que ela consiga entender, né? Aquela palavra e para que de outra vez, quando ela ouvir aquela palavra, seja naquele livro, ou seja num outro livro, ou até mesmo no contexto da vida comum, da vida real, ela sabe que o que significa aquela palavra, tá? Ela não vai tomar aquilo como uma palavra isolada, né? E ficar sem saber o que a outra pessoa quis dizer, tá? Então, esse é vamos dizer assim, o primeiro benefício, tá? Então, de acordo com o livro, o vocabulário é um indicador de sucesso ou de fracasso na vida acadêmica. Tá? Por quê? Ela diz assim, que ouvir palavras que normalmente não aparecem numa roda de conversa expande o vocabulário da criança com mais eficácia e rapidez do que qualquer outra prática. Tá? Porque um simples livro ilustrado geralmente usa vocabulários mais rebuscados do que aqueles que nós usamos em uma conversa normal com um vizinho ou um amigo. Né? Então, aquilo que eu falei anteriormente. Então, o benefício é justamente esse, de a criança ela ter contato aí com um vocabulário que é mais rebuscado, né, que está fora do seu dia a dia. E o que acontece? Né? Ela diz ali que é um indicador de sucesso ou de fracasso na vida escolar, né, a questão do vocabulário. Porque na escola a gente se depara com muitos termos que são desconhecidos, não é isso? Então a gente vai ter ali mas para a criança que ela já conhece vários termos, né, que ela já está familiarizada com diversos termos que forem falados, por exemplo, no ambiente escolar, ela não vai ter nenhum problema com aquilo, né? Se ela se deparar com um texto, vamos supor que ela tá fazendo ela vai fazer uma avaliação, um teste, onde seja, né, necessária a interpretação de texto, se naquele texto que ela estiver lendo ela se deparar com palavras, vamos dizer assim, difíceis, ela não vai ter dificuldade de interpretar corretamente aquele texto, né, porque ela já está familiarizada com aqueles termos, tá? Um outro benefício, né, que ela lista aqui para a gente é a habilidade de nutrir relacionamentos, né, ou seja, em outras palavras, de compreender a leitura, né, e de fazer o relacionamento que ela coloca aqui para a gente, na verdade, é o relacionamento com outras leituras. Né? Então, quando eu ouço uma história, eu consigo perceber algumas semelhanças, né, ou diferenças entre outra história que eu já vi ou que eu já li. Né? Então, é essa relação a criança ela vai conseguir fazer, né, com outra história. Então, ela está lendo, vamos supor que você está lendo, por exemplo, a história, vamos colocar aqui, a história da Chapeuzinho Vermelho, né, por exemplo, que é um clássico da literatura infantil, que é muito conhecido aí mundialmente. E aí, na história, ela pode fazer uma relação
daquilo que acontece na história com o fato, né, os fatos narrados numa outra história, né? Então, ela vai, por exemplo, relacionar ali qual foi a dificuldade, né, que aquele personagem teve, quais foram os problemas que aquele personagem enfrentou nessa história, que são semelhantes às dificuldades que tem na outra história, né? A questão por exemplo, dos finais felizes, né? Que geralmente estão nessas histórias, nesses clássicos. Como que esse final feliz se relaciona com o final feliz de outra história, né? E aí falando, por exemplo, em questão de finais felizes, a gente assistiu recentemente uma série que faz uma releitura destes clássicos, né? O nome da série é justamente Era uma Vez, tá? Que está disponível na Disney, e ele faz uma releitura de todos esses clássicos aqui que a gente conhece, tá? De Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, do Peter Pan, né? Do Robin Hood, da Branca de Neve e os Sete Anões. Ele faz ali uma releitura, ele traz até mesmo histórias são conhecidas mais recentes, como por exemplo a questão da Frozen, né? Isso aí, da Frozen, né? Então ele vai trazer ali uma releitura, mostrando assim nuances totalmente diferentes que talvez a gente não tenha percebido, obviamente, né? Que talvez eu mesmo nunca tinha olhado por esse lado, nunca tinha feito essas conexões todas, e eles colocam todos esses personagens na história, né? Na série. E onde a gente consegue fazer ali uma releitura e até mesmo pensar, né, de outra forma, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa não assistiu essa série, né? Como que ela faz essa relação ali através da leitura? Então, isso é muito importante também, justamente essa questão aí de fazer, da criança saber fazer a conexão, que isso é uma das coisas que é cobrada na escola, né? A questão a gente chama de intertextualidade, né? Que é isso, como esse texto que eu li se relaciona com outro texto que eu já li em outro momento, tá? Então, realmente, isso é muito importante. E veja como isso, de fato, ajuda para a criança, né? E a criança que ela tem ela vive nesse ambiente onde ela está familiarizada, onde ela está acostumada com diversas leituras, ela não vai ter dificuldades, por exemplo, quando a gente chega na sala, né, numa classe, e faz a leitura de uma história, né? E aí eu vou falar de uma situação prática, né? Recente, eu estava dando aula e eu fiz a leitura não, na verdade eu coloquei um pequeno vídeo, né, que está disponível no YouTube aí, de várias histórias, né, várias narrativas, e eu coloquei a da Rapunzel. Na Rapunzel não, foi da Bela Adormecida. Da Bela Adormecida. Foi Bela Adormecida, meu Deus, já me atrapalhei aqui. A Bela e a Fera, desculpa, a Bela e a Fera, tá? E aí eu coloquei duas narrativas, porque quando você percebe isso, né? Quando você lê uma história, um conto de fada que foi publicado, por exemplo, por uma editora, e você pega o mesmo conto de fada de uma outra editora, ele vai estar falando coisas diferentes, tá? Algumas coisas diferentes, né? O enredo é o mesmo, né? Parte do mesmo pressuposto, ali o mesmo princípio, né? Vai tratar o mesmo problema, só que trazendo detalhes diferentes. Então, por exemplo, numa narrativa falava que o pai da Bela era um comerciante, e no outro vai falar que ele era um artesão, né, que fabricava coisas inusitadas ali para a comunidade e tal, né, um vai falar, por exemplo, que a Bela Adormecida saiu procurando, a Bela Adormecida, que eu só quero trocar, né, o personagem, vai falar que a personagem, né, ela saiu, né, a Bela, no caso, é porque Bela Adormecida e Bela, né, que Bela saiu ali e foi procurar o pai depois de muitos dias que ele não tinha voltado para casa e coisa e tal, né? Vai falar de que ela pediu uma rosa, no outro já vai falar que ela pediu um vestido simples. Então ele vai trocando algumas coisas, né? E aí eu coloquei essas duas narrativas
E depois eu perguntei, né, para a turma, olha, qual é a diferença, né, qual é a semelhança e qual é a diferença que tem entre essas duas narrativas, tá? Oi, papai. Oi, filho. E a maioria das crianças respondeu ali que não tinha diferença, né? Que era tudo igual, né? E que não havia diferença alguma, tá? E aí eu comecei a questionar, bom, mas numa história, aí eu comecei a trazer, olha, numa história, vocês lembram que numa história falou que o pai de Bela era um artesão que fabricava coisas, né? Que fabricava, fazia, né? Artes e tal. E na outra ele era um comerciante. Ah, sim, é verdade. Aí é que começou ali, né? A eles perceberem, a lembrar de outras coisas. Olha, e na outra, numa história disse o quê? O que foi que aconteceu, né? E aí eles começaram, então, a fazer essas conexões e perceber que realmente havia coisa diferente de uma história para outra, tá? É, então, isso é importante. Então, observe como a questão da leitura, e aí que, obviamente, eu não posso dizer se essas crianças, por exemplo, elas tiveram muito ou pouco contato com essas leituras. Né? O que eu estou dizendo é que, nesse momento ali, elas não conseguiram fazer essa conexão, né? Essa intertextualidade, não conseguiu dialogar ali entre o que tinha numa narrativa e o que tinha na outra narrativa, tá? E aí, um outro benefício que ela vai trazer, que ela vai apontar para a gente, é o amor pela leitura. Que esse para mim, assim, é um das habilidades chaves, né? Do benefício chave, que é muito importante, que é o amor pela leitura. Então, quando você tem contato com essas leituras, você vai desenvolver automaticamente, naturalmente, né? Ou seja, sem ser uma coisa forçada, você vai desenvolver o hábito pela leitura, tá? Então, você vai pegar o livro e vai ler naturalmente. Você não vai ser forçado a fazer a leitura, né? Você não vai se sentir assim muito mal. Você não vai ter aquela dificuldade. Por que eu tenho que ler? Puxa vida, mas eu tenho que ler mesmo isso, né? Então, quando a gente não tem o hábito de leitura, né, e a gente precisa fazer a leitura, a primeira coisa que vem é justamente esse sentimento. Puxa, mas eu tenho que ler. O professor passou aquela leitura e tal, e eu não queria ler, tá? Porque ela não tem esse hábito de leitura. Ele não foi desenvolvido lá atrás. Então, ela diz assim, que mais importante do que ensinar para os nossos filhos a verdadeira habilidade de leitura é cultivar um profundo amor por histórias, né? Que foi a frase que a gente começou aqui falando, que é essa questão do amor pela leitura. Então, falando de experiência prática, eu digo assim que eu desenvolvi esse amor pela leitura e certamente foi ainda lá na infância. Muito embora, né, aí falando de experiência prática também, muito embora eu não tenha tido esse contato com leitura especificamente dentro de casa, porque é, é, as pessoas, né, com as quais eu convivia, seja a minha família, não tinha hábito de leitura, né, eram pessoas analfabetas ou semi-analfabetas que não tinham o hábito de leitura, né? Mas eu tive esse contato na igreja, né? Então a igreja trabalhar, né? A igreja a gente sabe que trabalha muito essa questão da leitura em voz alta, né? Sempre tem alguém que vai lá, que está lá na frente, que faz a leitura em voz alta. Então, de alguma maneira, aquilo me chamou a atenção. Muito cedo eu desenvolvi, eu aprendi a ler, tá? Então, inclusive eu mencionei isso num post, né, no Instagram. Muito cedo eu aprendi a ler, então quando eu estava ali na primeira série, eu já sabia, eu tinha uma fluência de leitura muito boa, assim, eu auxiliava os colegas que estavam em outras séries, naquele tempo a classe ela era multisseriada, né, então era uma classe única com crianças da primeira, segunda, terceira e quarta série, né? E então eu auxiliava os colegas que estavam na terceira e na quarta série que não sabiam ler, né? E que não tinham, não está e que consequentemente, né? Eles também viviam em famílias que eram analfabetas, né? Onde as pessoas eram semi-analfabetas e que eles não estavam no contexto da igreja. Então, olha que interessante, né? Eles tinham o mesmo contexto que eu, digamos assim. A diferença é que eu tinha o contato com a leitura na igreja, né? A leitura em voz alta na igreja, e eles não tinham.
né? Então, assim, eu desenvolvi ali o hábito de leitura, então eu lia com fluência já na primeira série, tá? Tinha uma leitura muito boa, e até hoje eu me lembro disso, né? Era muito interessante, porque, assim, a gente, naquele tempo tinha, né? Eu não sou tão velho assim, mas a gente sabe que há alguns anos atrás havia o hábito de, na escola, que a gente chamava de tomar a lição, né? O professor tomar a lição. Então indicava um texto, olha, você está nesse texto aqui e amanhã, sei lá, depois de amanhã você vai fazer a leitura. Quem conseguia, né, quem tinha fluência de leitura, então vamos supor, lia o texto todo, né, dependendo do tamanho do texto, lia o texto todo de uma vez, já na primeira lição, né, e quem não tinha fluência na leitura, então ia hoje, lia ali um, dois parágrafos, aí voltava, olha, você tem que ler mais e tal, volta, e amanhã você vem de novo, né? Então era desse jeito, tá? Mas no meu caso, como eu tinha fluência de leitura, eu geralmente eu fazia a minha leitura já de primeira, né? E aí na próxima vez já era um outro texto, né? Eu não tinha que ler o mesmo texto, obviamente, porque eu já tinha lido, né? Aquele texto, tá? Então essa influência ela foi muito boa e me ajudou muito ao longo de toda a minha trajetória, né? Ao longo de toda a minha vida, né? E quando eu cheguei, por exemplo, na faculdade, eu não tive essa dificuldade que outros colegas tinham, né? E aí eu não sei qual o contexto de todo mundo, a gente não sabe, né? Mas assim, eu era muito elogiado pela a minha capacidade de leitura, pela minha capacidade de fazer resumos, de fazer redação, tá? De me expressar, né? Eu lembro, por exemplo, que no primeiro semestre eu fui o único aluno da turma que fechou a prova de comunicação, tá? Tinha um tema lá para desenvolver uma redação e eu fui o único aluno da turma que fechou a prova. Tá? Os demais tiraram notas inferiores, né? Gente até que tirou nota muito ruim mesmo, tá? Porque não sabiam como desenvolver, tá? Uma redação. Então, observe que realmente a leitura em voz alta, né? E o hábito, ela vai influenciar toda a nossa trajetória de vida, tá? Então, por isso que eu coloquei ali que ele vai, os benefícios que ele traz para a nossa vida acadêmica, né? E a vida acadêmica a gente entende que ela começa desde os primeiros anos, né, na escola até realmente você chegar lá na graduação, pós-graduação, enfim. Então, isso é o que a gente chama de vida acadêmica, tá? E eu quero trazer aqui também algumas outras falas que a autora, por exemplo, ela traz no texto, né? Onde ela diz assim: ó, quando focamos em nutrir o amor de nossos filhos por histórias, atingimos tanto as crianças que têm a capacidade de ler, quanto aquelas que já praticam a leitura. Se possível, precisamos que nossos filhos se apaixonem por histórias antes mesmo que aprendam as primeiras letras, pois todo o mais, por exemplo, a parte fônica, a parte de compreensão, a parte de análise e até mesmo a escrita, é adquirido mais facilmente quando a criança tem amor pela leitura. Então, realmente é algo muito bom e a gente percebe isso e a gente, por exemplo, observa isso aqui em casa com o Enzo, né? Porque desde já faz um bom tempo que a gente já faz esse trabalho de leitura com ele e depois, quando chegou na hora que a gente decidiu alfabetizar, que foi no ano passado, ele aprendeu a ler de uma forma. Ele aprendeu o alfabeto, depois logo ele estava lendo as sílabas, logo ele estava formando palavras assim, de uma forma muito mais rápida, né, do que a gente percebe com outras crianças, né? E olha que a gente está falando que, assim, que Enzo é autista, né, que Enzo tem autismo. E tem outras crianças que não têm autismo e que acabam tendo mais dificuldades aí na hora de aprender, né, a leitura, tá? E ele desenvolveu esse amor pela leitura. Por exemplo, hoje eu saí e comprei alguns livrinhos. A gente sempre compra livro aqui, né? E eu trouxe alguns livros. E quando ele viu, por exemplo, esse aqui, que é de um personagem da Turma da Mônica, tá? É, assim que ele viu, ele pegou para ler. Ele, olha, papai, você comprou um novo livro. E aí já começou a ler automaticamente, né? Sem Mostra o livro novamente que não apareceu direito, pelo menos para mim. Aqui, vamos lá. Levanta o livro. Tá levantado, tá? Cabeça para baixo agora. Não, é porque esse livro ele tem duas historinhas. De um lado é uma história, tá?
e do outro lado é outra história. Então é por isso que ele tá de cabeça para baixo. Mas troquei aqui, virei, pronto. É isso. Realmente tava de cabeça para baixo, mas é isso. Mas de fato, quando você vira de um lado, ele tá certo e do outro tá de cabeça para baixo, ó. É isso mesmo. Tá? Então, automaticamente, quando ele viu, ele falou: Olha, papai, você comprou um novo livro para mim e já começou a fazer a leitura do livro, tá? Então, assim, essa questão de você ler para os seus filhos ajuda muito nisso, né? E aí, na medida do possível, aí falando de dicas, a dica que a gente dá é que quando vocês perceberem que o filho está preparado, que a criança está preparada, é deixar livros, né, à vista, né, estabelecer um lugar, né, na estante, né, uma mesinha, onde ele possa ter acesso aos livros, tá, para fazer leituras, né, e aí naturalmente a criança vai lá e pega, né, esses livros. Então, eu me lembro, por exemplo, que assim, quando eu era pequeno, na verdade, em casa não tinha livro. O único livro que tinha era a Bíblia, né? Que na verdade é uma coletânea, né, de 66 livros. Quem é cristão e tal sabe disso, que a Bíblia ela é uma coletânea com 66 livros, né? E a Bíblia ela tem ali vários tipos de narrativas, né? Ela tem crônicas, ela tem poesia, ela tem narrativa, ela tem história, né? Então ela tem ali uma mescla, né, de vários livros que a gente pode desenvolver a leitura. Então eu só tinha a Bíblia, e aí eu me lembro também de um livro que eu vou chamar aqui de um livro vermelho, que era aquele livro que há alguns anos atrás tinha em muitas casas, que era um livro distribuído pelas Testemunhas de Jeová, né? E eu lembro que a minha avó tinha um livro daquele, embora ela não lesse, né? Não soubesse ler, mas por algum motivo ela tinha aquele livro, tá? Era um livro grande, parecendo uma enciclopédia, né? Mas era o livro que tinha em casa, né? E depois surgiram, quando eu comecei a ler mesmo, então eu comecei a ler tudo que aparecia. Então eu não podia ver um pedaço de jornal que eu já lia, né? Que eu já pegava para ler. Depois, na escola que a gente estudava também, não tinha biblioteca, né? E assim, quem vive num contexto mais afastado da cidade sabe que as escolas de zona rural, elas não, né, não tem muito essa questão da biblioteca, né? Que esses projetos de biblioteca, né, de ter livros na escola, além do livro didático, são coisas recentes, né? Não tinha no passado. Então, mas aí depois, mais tarde, à medida que fui avançando na escola, fui para uma outra escola que já tinha biblioteca. Então eu ia na biblioteca, pegava livro para ler e tal, né? E naquele período a gente lia os romances, né? Então eu li muitos romances também. Por exemplo, Cinco Minutos, A Moreninha, Iracema, alguns de Graciliano Ramos, como por exemplo O Menino do Engenho. Vidas Secas, né? O Cortiço de A Luz de Azevedo. A gente tinha essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de ler, né, esses livros para desenvolver a questão da leitura, da redação, né, de fazer resumo e tal. E aí, para quem gostava de ler, isso não era uma obrigação, né? A gente lia realmente com alegria, com tranquilidade, né? A gente adorava fazer essa leitura, né? E como eu disse, a gente ficava ali já ansioso para chegar no final da história e para que a gente pudesse pegar um outro livro, né? Porque a biblioteca tem essa questão, né? Você pega um livro e você tem um prazo para entregar, né? Então, se você não lesse, geralmente eram 7 dias e você tinha. Ela deu risada porque ela lembrou de uma coisa aqui. A gente tinha ali 7 dias, né, para fazer a leitura do livro e aí depois você voltava. Se não conseguiu ler, você renovava mais 7 dias. Então você tinha no total ali 14 dias. Geralmente era assim, né? Para a gente ler um livro. Então era algo assim, realmente, que acabava estimulando a gente a ler, né? Porque a gente sabia que tinha um prazo, né? Como, por exemplo, a gente está em casa e o livro é nosso, a gente pode ler na hora que quer e tal, no prazo que achar melhor, tá? E ali na biblioteca não, né? A gente tinha a questão do prazo, né? E tem até hoje a questão do prazo para a gente fazer a leitura e consequentemente a devolução, né? Após a leitura, tá? Então,
falando muito aqui da questão prática, né? Então, aqui na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente tem procurado assim desenvolver isso, tem trabalhado isso principalmente assim mais com os pequenos, né? Com Enzo. Estamos também tentando já fazer isso com a Isabelle, né? E porque a gente entende que realmente isso é muito bom. Ah, mas aí alguém pode dizer, ah, mas vocês têm formação, né? Vocês são pedagogos e coisa e tal. Mas isso não é justificativa para a gente, né, ler ou deixar de ler, tá? Tanto quem tem formação quanto quem não tem a formação pode fazer tranquilamente a leitura para os seus filhos, né? Porque a leitura ela não depende de você ter uma formação acadêmica maior ou menor, né? Em maior ou menor grau, vamos dizer assim, tá? Todos nós podemos ler. Basta ter ali um nível de leitura rudimentar, né? E você consegue desenvolver a leitura, mesmo quem tem um livro de leitura rudimentar, à medida que ela vai lendo, ela vai desenvolvendo mais ainda, ela vai aprimorando a leitura, né? E a gente sabe disso como? Porque, por exemplo, você pega uma criança ali que ela está lendo pouco hoje, e quanto mais ela pratica a leitura, mais ela desenvolve a leitura. Então, isso também é verdade para o adulto, tá? Isso não é só para a criança, para o adulto também isso é verdade, tá? Então, todo mundo que lê vai desenvolver mais a sua leitura, vai desenvolver a sua capacidade de análise, vai desenvolver a sua capacidade de síntese, né, de fazer resumo e de fazer essa correlação entre um texto e outro. Então, é realmente algo muito bom, tá? E aí, trazendo uma outra frase aqui da autora, eu separei algumas frases dessa autora porque foi assim o livro que mais me chamou a atenção nesse aspecto de leitura, tá? Ela diz assim, ó, que histórias representam a transmissão de grandes verdades, especialmente na tradição cristã, tá? No princípio, e era uma vez, não são meios tão diferentes um do outro, né? Porque, por exemplo, a Bíblia, como é que começa a narrativa bíblica? Lá em Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E aí começa todo ali o desenrolar da história humana, né? Então, para quem é cristão, para quem lê a Bíblia, para quem acredita na Bíblia, sabe que começa assim, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então ele vai trazer ali e começa a narrativa, né? E Gênesis ele é um livro narrativo, né? Ele traz várias histórias, né? Ele começa depois vai trazer vários personagens, né? Como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, a questão dos patriarcas, né? E como é que a gente começa os contos de fadas? Era uma vez, né? E aí começa a desenrolar a história. Então perceba que realmente há uma ligação, né, entre no princípio e era uma vez. Então o que é que ela vai dizer aqui pra gente, né? Que eles não são tão diferentes e que antigas profecias, parábolas, o evangelho e as histórias bíblicas que lemos todas as semanas na igreja, seja o que for, são meios de comunicar e transmitir as verdades mais importantes que nós conhecemos. Então, as histórias bíblicas, elas têm, de fato, elas são marcadas, né, muito aí por esses princípios, questão de você transmitir princípios, valores, né, que a gente conhece na nossa sociedade, né, muitos dos valores que a gente conhece, como honestidade, fidelidade, a questão da bondade, da justiça, são valores que são ensinados na Bíblia, né, e que eles estão também presentes em alguns contos de fada, por exemplo, tá? E aí eu listei, por exemplo, aqui algumas coisas, alguns princípios, algumas virtudes que a gente encontra, por exemplo, na história de Rapunzel, né? Que a gente pode discutir com as crianças, né? Como eu falei, a gente ia dar algumas dicas, né? Então, antes de falar dessas coisas que a gente pode discutir com a criança ao ler a história, né, tem um aqui que eu gosto muito, por exemplo, que é o Pequeno Príncipe, tá? O Pequeno Príncipe, você encontra ele em versões resumidas, como é o caso desse aqui, né? Ele tem poucas páginas, mas ele tem o essencial da história, mas ele também tem a versão completa, né? E os dois são fáceis de ler, são bons de ler. Algumas pessoas dizem que eles, né, alguns especialistas em literatura, né, assim, o Pequeno Príncipe, para quem não sabe, ele é o terceiro livro mais vendido no mundo, tá? Terceiro livro mais vendido no mundo, em vários idiomas, né? Ou seja, se é vendido no mundo, então isso quer dizer que ele está traduzido aí em vários idiomas, né? É um livro do Anthony de Saint-Exupéry.
E é um livro realmente muito bom. Ele, embora ele seja muito lido para as crianças, mas na verdade ele tem um tom muito filosófico, né? Assim, uma pegada muito mais assim voltada para a questão filosófica, né? Porque ele vai discutir aí justamente essa questão dos valores, né? Ele vai falar de várias situações ali, né? Por exemplo, no Pequeno Príncipe a gente encontra algumas ideias, como a questão do orgulho, da vaidade, da mentira, né, da amizade, né? São temas que são abordados ali no livro e que, se a gente fizer uma boa leitura, a gente consegue perceber essa questão da vaidade, do orgulho, né? Porque ele vai falar, né, de que ele chegou numa cidade, encontrou um cara que era muito orgulhoso, então ele se achava, né, super importante e tal. Vai falar do outro que era de um outro planeta, onde ele encontrou um homem que era muito vaidoso, né? E que assim que ele chegou, o homem achou que ele, né, iria aplaudi-lo e coisa e tal. Então são coisas que a gente pode discutir aí com a leitura, tá? Também tem, né, não estou mostrando em ordem, tá? Mas tem a questão tem a Bíblia, né? Então a Bíblia para crianças, né? Vocês podem procurar nas livrarias, tem diversos modelos, né, diversos formatos, assim, deem preferências a alguns aos que tenham, né, assim, imagens e tal, porque a criança gosta muito de ver a imagem, né? Então aqui, por exemplo, quando eu estou lendo aqui com Enzo, né, ele fala, deixa eu ver, e aí ele quer ver a imagem, né? E aí ele, olha tal coisa, olha o leão, olha o tigre, então ele vai sempre ali mostrando as imagens, né? Embora ele já leia, né? Mas ele gosta também de ver as imagens, tá? Tem outros livros, aqui a gente tem vários livros, né? Tem esse aqui que é Macha e Urso, também é um livro interessante que você pode estar lendo aí com a criança, né? Porque, como eu disse, a ideia é você pode procurar livros que a criança, né? Hoje em dia tem muitos desenhos, né? Então as crianças, por exemplo, tem um que a criançada gosta muito, que é esse aqui também da Patrulha Canina, né? E essa editora aqui, eu não estou fazendo propaganda, nem sendo pago não, tá, gente? A editora Ciranda Cultural, ela colocou aí, ela disponibilizou, né? Ela trouxe alguns episódios, assim, em livros, né? Formato de livro. Então você pode estar lendo com sua criança. Tem os clássicos, como, por exemplo, João e Pé de Feijão, né? Que vai estar aqui. Tem Chapeuzinho Vermelho. Tem o Mágico de Oz também. Então aqui a gente tem muitos livros. Tem Pinóquio, tá? Esses dias também eu encontrei um muito interessante, que eu gostei demais e, obviamente, comprei logo, né, que foi esse aqui, que ele chama Conto Clássico para Encantar. E aí ele tem aqui 4 histórias encantadoras, que são Os Três Porquinhos, Peter Pan, Pinóquio e Soldadinho de Chumbo. E aí cada uma dessas histórias, por exemplo, ele tem umas imagens muito bonitas, né? Aqui na câmera acho que não dá pra gente ver muito bem, né? Ele tem umas imagens muito bonitas. E aí, por exemplo, na história dos Três Porquinhos, ele vai ser uma história sobre o valor da dedicação, tá? Em cada história ele vai trazer ali um tema que a gente consegue observar, né? Porque nos Três Porquinhos realmente vai falar sobre isso, sobre o valor da dedicação. Por quê? Você tem 3 irmãos, que resolveram sair ali da casa da mãe, né, dos pais. Então um resolveu construir e todos os 3 resolveram construir a casa para se protegerem do lobo mau, né? E aí tem o primeiro que construiu ali uma casa de palha, né? E por que ele construiu a casa de palha? Porque ele queria ir brincar logo, né? A história, a narrativa é essa. O outro construiu a casa de madeira, né? Então também não deu muita importância, né? Então, e o terceiro, que era o mais velho, construiu a casa de tijolos, né? Construiu a sua casa aí de alvenaria e ele demorou muito mais tempo, e a gente sabe disso, né? A gente sabe que para construir uma casa de alvenaria demora muito mais tempo do que para construir uma casa de palha, né? Ou de madeira, dependendo do modelo de casa aí que você queira construir, né? Então, assim, demora muito mais tempo, gasta mais, demanda mais energia, né, demanda mais dedicação realmente. Então, esse vai falar sobre o valor da dedicação, tá? Mas, como eu disse, a gente tem outros aqui, tem outro aqui, por exemplo, que é esse, que é das princesas e coisa e tal, tá? Para ler e recordar. Então, aqui a gente tem muitos temas que a gente faz a leitura. E aí, como eu disse, eu tenho esse da Rapunzel, né? O que eu vou falar aqui é sobre a Rapunzel. Então, por exemplo, vamos supor que você pegou a história da Rapunzel para fazer a leitura, tá?
E aí a narrativa de Rapunzel, né, todo mundo conhece, né, que um casal, né, a mulher estava grávida e ela, né, a gente sabe, a gente sabe disso, né, a mulher ela tem desejos, né, durante a gravidez, né? E aí, na história, dependendo da editora, dependendo de quem reescreveu esses contos, porque como eles são contos antigos, então há uma liberdade aí para você reescrever e colocar, né, o seu, vamos dizer assim, o seu ponto de vista, né, a sua percepção, tá? Então, por exemplo, nesse que eu peguei aqui, ele fala sobre vai dizer que a mulher desejou rabanetes, né? Mas você vai pegar outros, vai falar que a mulher estava com desejo de comer maçãs, né? E aí, em um vai dizer, por exemplo, que a vizinha, né, que cultivava rabanete era uma bruxa. Na outra vai dizer que era uma vizinha má, mas não vai falar que era uma bruxa, que cultivava maçã. Então, e aí qual é o ponto, né, da história? É que o homem saiu para buscar, né, ali seja a maçã ou o rabanete, né, para entrar naquele quintal de forma sem ser autorizado, né? E quando a mulher malvada, seja ela bruxa ou não, né, mas a gente, né, vamos pensar aqui que é a bruxa, né, que a bruxa percebe que tem alguém roubando os seus rabanetes, né, que ela cultivou ali, então ela vem com muita fúria e tal, e vai dizer, olha, por que você está entrando aqui? Porque quem te autorizou, né? Quem te deu ordem para você pegar os meus rabanetes e coisa e tal, né? E aí tem toda aquela discussão. E aí ele vai falar, né? Olha, é porque a minha mulher tá grávida e coisa e tal, isso, aquilo outro. E ela desejou comer esses rabanetes, né? E ela não quis outros tipos, ela só queria esse daqui, porque ela acha que são os mais gostosos, mais deliciosos e tal. E aí quando a bruxa, né, percebe ali que ele falou sobre gravidez, sobre um bebê, né? E aí a história diz que a bruxa não podia ter um bebê, ela fala, então, peraí, vamos fazer aqui um acordo. Eu deixo você levar os rabanetes se você me prometer que vai me entregar a criança quando ela nascer, né? E aí o marido desesperado, o homem desesperado, ele então concorda com aquilo, né? Porque a sua esposa queria muito os rabanetes, né? E ela já estava ali angustiada, né? A história fala que ela estava já doente, cabisbaixa e tal, muito triste mesmo, porque ela queria aqueles rabanetes mesmo sabendo que estava lá no jardim ou no quintal da bruxa, né? E aí ele concorda e leva, né, os rabanetes, não conta nada para a mulher, né? E assim a vida segue, depois a criança nasce, a bruxa vai lá, dá um jeito de pegar a criança, né? Dá um jeito de adormecer, né, o marido e pega a criança sem que sem que eles consigam lutar, sem que eles consigam fazer ali alguma tentativa de acordo, enfim, né? Então, o que a gente pode discutir, né, nessa história? Aí a gente vai ver depois a bruxa cria a criança quando ela faz 12 anos, coloca numa torre alta no meio da floresta e tal, aquela coisa toda, né? Depois, mais tarde, um príncipe passando por ali ouviu o canto de Rapunzel e tal, e ficou encantado com aquilo, gostou muito, mas não sabia como chegar, e a história vocês já sabem, né? E depois a história acaba como, né, a bruxa não concorda com aquele namoro, porque eles se conheceram, começaram a namorar, enfim, não concorda, então corta o cabelo de Rapunzel, leva ela para um deserto, joga o príncipe de torre abaixo, ele cai, fura os olhos nos espinhos, enfim, né, e aí tem toda aquela história. O que a gente pode discutir aqui, por exemplo, né? Eu separei aqui algumas coisinhas que vocês podem discutir. Por exemplo, o valor da vida humana, né? A bruxa exigiu que o pai lhe entregasse o bebê em troca dos rabanetes. Então a gente pode discutir com a criança, por exemplo, quanto vale a vida do ser humano, né? A gente discutir essa perspectiva ali com a criança, tá? Obviamente que dependendo da idade, né? Você